Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais essa atividade da nossa Sociedade Espírita Renovação. Não é meu primo que está ali? Acho que é parecido. Pois eu vejo. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, então, pela prece, demarcando o início das atividades da noite. Nosso Senhor Jesus Cristo, queremos nesse instante, Senhor, unir os nossos pensamentos para expressar a nossa gratidão pela oportunidade de aqui estarmos, reunidos uma vez mais em nome do Mestre, para mais uma noite de estudos, de reflexão e de usufruto desse ambiente de paz, de fraternidade, que a casa, pela bondade dos amigos espirituais, nos oferece. Rogamos a assistência para o nosso amigo palestrante, a assistência para cada um de nós, de forma a que a atividade atinja o seu objetivo e que cada um de nós possa retornar ao lar, renovado, fortalecido, levando consigo material para reflexão e, principalmente, como uma forma de condução ao longo dos dias e em busca de melhores momentos para todos nós. Rogamos a Jesus a sua assistência para todos aqueles de quem lembramos neste momento, que possa atender às necessidades de cada um, nesses dias tão difíceis de guerras, de violência, em todos os sentidos. Que a presença soberana do Mestre possa acalentar os corações e fortalecer a cada um para que dê a sua contribuição na construção de dias melhores. E que Ele, uma vez mais, mercê do seu imenso amor, permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. A palestra de hoje, para a nossa alegria, está a cargo de um companheiro que pela primeira vez vem à nossa casa, para a nossa alegria. Seja bem-vindo, Fernando. É o nosso querido Fernando Luiz Petroski. Ele está vinculado ao Centro Espírita Chave da Harmonia, João Maria Jesus. É interessante que é uma casa que está iniciando as suas atividades aqui nas Mercês e que terá o início definitivo dessas atividades no dia 20 de fevereiro. Ele ficou de mandar o material para divulgação dessa palestra que vai ser feita pelo Adriano Greca, inaugurando as atividades daquela nossa casa co-irmã, a quem desejamos, a ela, a casa e a vocês, trabalhadores, todo sucesso na seara da doutrina espírita. Seguindo a apresentação, é trabalhador também da Associação Beneficente Espírita Caminheiros do Bem. É palestrante e coordenador de grupo de estudos e grupos mediúnicos. Na União Regional Espírita Metropolitana Oeste foi presidente de 2009 a 2014. Na Federação Espírita do Paraná, atualmente, é colaborador da área de estudos e do Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, o CEP. Tutor de estudos EAD da Federação Espírita do Paraná, da Federação Espírita Brasileira. Profissionalmente, é administrador de empresas com especialização em contabilidade e finanças. Para nossa alegria, o nosso querido Fernando Luiz Petroski. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa estreia, né? E quem ouve uma apresentação dessa pensa que é grande coisa, né? Mas somos só nós, vizinhos do bairro aqui, trabalhadores da doutrina e que estamos aí tentando ser melhor a cada dia. E nada melhor do que ser melhor a cada dia que justamente a gente procurar aquele esforço diário para nos melhorarmos. E aí que a doutrina espírita nos brinda com um cabedal de
informações absurdas que só não melhora quem realmente não quer. Porque a gente tem à nossa disposição uma obra vastíssima, desde 1857, quando os Espíritos nos trouxeram todas essas informações que abriram um leque das nossas mentes e descortinaram um mundo novo. Ouso dizer até que abriu uma nova ordem mundial, não aquelas que falam por aí, né? Mas uma nova ordem mundial onde a paz e a harmonia elas ficam cada vez mais próximas. E aí, nessa linha que os Espíritos nos trouxeram, vem Chico Xavier, que também com a sua obra mediúnica nos trouxe belíssimas obras. Mas, dentre todas as obras de Chico, uma que particularmente me cala muito e que eu gosto e que vai ser a nossa base de estudos hoje é Paulo Estevão. Para quem não conhece, o livro Paulo e Estevão traça toda a jornada evolutiva de Saulo, que depois se transforma em Paulo, durante a sua jornada na Terra, naquela experiência. O Saulo, um doutor da lei, um homem austero, um homem duro, inflexível, que não poupava nenhum tipo de energia para contradizer e até punir aqueles que, segundo os critérios dele, eram contra a lei prevalecente na época. Então lá, como doutor da lei no templo, as suas regras eram claras e inflexíveis. E Estevão, que era um judeu convertido ao cristianismo depois de ouvir as palavras que se ecoavam de Jesus já nos primeiros dias do cristianismo, e se tocou pelas palavras do Cristo, passou também a trazer essas palavras. E Saulo, como não podia deixar de ser, já fez o trabalho de prendê-lo e, como a gente sabe, o condená-lo à morte. Então, a trajetória toda de Saulo, no início da sua jornada, foi de luta a favor de uma lei que ele considerava a mais correta. Mas tinha uma questão que depois fez com que ele mudasse totalmente a sua rota. O amor por Abigail lhe transformou a vida. Foi o que abriu o leque para a doutrina do Cristo que fez com que Saulo pudesse mudar o seu caminho. Para a gente ver como não é de hoje, né, que uma mulher muda o destino de um homem para sempre, por toda a vida. Então Abigail, com a sua doçura, com o seu espírito elevado, trouxe ao coração de Saulo uma nova luz, uma nova esperança e, enamorado que estava dela, percebeu que era correspondido. Mas, por destinos da vida, não era o momento de eles estarem juntos conjugalmente, porque logo depois ela retornou ao mundo espiritual, mas ele continuou com seu amor por todo o tempo. E depois que procurou a vingança dos cristãos que ele julgava serem os responsáveis pelo destino de Abigail, e quando Jesus apareceu para ele naquela estrada de Damasco, fazendo com que ele fosse procurar Ananias, é que efetivamente a conversão de Paulo se completa. Então, deixou de ser Saulo, o Saulo morre para que Paulo pudesse renascer e fazer toda a sua jornada evolutiva na Terra que a gente vem descortinar pela obra Paulo Estevão. Então ali a gente mostra como todos nós, quando a gente tem à disposição a boa vontade de seguir em frente e se tornar melhor, nós podemos conseguir. Não importa o que aconteceu, não importa as circunstâncias, basta que a gente tenha a disposição e a vontade de se transformar, que a transformação acontece. Então Saulo, ou já convertido para Paulo, muda então todo o seu estilo de vida, abandona o sinédrio, abandona as leis da época, abandona o templo para seguir uma nova jornada. Mas nunca deixou o amor de Abigail morrer dentro dele. E nas conversas mediúnicas que ele tinha com Abigail e muitas vezes com Estevão, ele buscava nela algum alento, alguma orientação, ou seja, buscava uma mentoria para poder seguir. Porque a gente sabe, por mais que a gente tenha boa vontade, por mais que a gente tenha disposição, por mais que a gente queira ser melhor, a jornada da vida na Terra não é uma tarefa fácil. É marcada por muitas dores, por muitos sacrifícios, por muitas lutas, das quais nem todos, infelizmente, conseguem ter sucesso. Mas quando a gente tem a nossa vontade, a nossa perseverança firme, naturalmente a gente chega lá.
Então, nessas conversas que Saulo, ou melhor, Paulo já tinha com Abigail, ela trouxe para ele o que a gente chama, né, do legado de Abigail, que serviu para Paulo, mas também serve para nós até hoje, passado aí quase 2000 anos, como um exemplo, praticamente como um tutorial de como a gente pode conduzir a nossa jornada na vida, para que a gente faça dessa encarnação uma vida melhor. Porque se a gente for lembrar lá, qual que é o objetivo da nossa encarnação? Alguns podem pensar, a gente veio aqui para sofrer, para espiar os karmas, para conseguir dinheiro, cada um tem os seus propósitos. Mas, em síntese, o objetivo maior, segundo lá a questão 132, é a nossa evolução. Então, tudo que nos acontece aqui são motivos para nos melhorarmos. São elementos cruciais para a nossa renovação espiritual. Para isso que a gente reencarna. Não é para outras coisas. As outras coisas são somente os caminhos, as formas, as ferramentas que a gente utiliza. Mas o objetivo maior é evoluir. E nessa jornada de Paulo buscando a evolução, ele percebe que somente a fé, a força, a vontade não eram suficientes para trazer paz no coração. Também ele tinha seus momentos de angústia, também ele tinha seus momentos de solidão, os momentos em que ele duvidava de si mesmo, os momentos em que ele duvidava da compreensão do outro e não sabia como agir. Nesses momentos, Abigail, então, vinha socorrê-lo através dos seus diálogos. Então, numa dessas conversas, ele perguntou para ela, e eu trouxe aqui anotado para não esquecer, porque eu não sei decorar nada, tá? Então, ele pergunta para ela, o que fazer, então, para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Então, ele estava buscando, né? Como conseguir ser melhor, como procurar evoluir, como conseguir, o que eu preciso fazer para adquirir essa compreensão perfeita? Porque compreender é muito diferente de conhecer. Conhecer os ensinamentos do Cristo, o Evangelho, é muito fácil. A gente pega o livro ali, senta, se for bom de leitura, numa tarde você zera o livro. Agora, compreender tudo aquilo lá, trazer para o nosso dia a dia, tirar isso do nosso ambiente acadêmico, daquelas lutas, daqueles ambiente teórico em que a gente estuda e trazer para a prática, exige algo mais, exige compreensão. E Paulo queria saber como compreender todo esse evangelho que estava descrito todos esses desígnios do Cristo que estavam compreendidos no evangelho. E aí Abigail, então, traz o primeiro ensinamento. E a gente vai perceber que 4 ensinamentos dela são verbos. Ou seja, não há passividade no processo evolutivo. Verbo demonstra ação, demonstra energia, é movimento. Então, para tudo que a gente quer fazer na vida, exige ação, movimento, manipulação de energias a nosso favor. Isso vale muito bem a gente lembrar, principalmente agora que estamos na primeira semana do ano, em que talvez a maioria deve ter feito algumas promessas ou feito alguns propósitos ao longo do ano. Se não tiver ação, energia, movimento, nada disso vai acontecer. Então, para a gente compreender tudo isso, Abigail já traz o primeiro verbo, amar. Ama. Porque sem amor, o que a gente é? Se não conhecêssemos o amor na sua essência, como poderíamos esperar dar os próximos passos? Jesus foi muito claro quando nos disse, amai-vos uns aos outros. Eu considero esse o maior ensinamento que Jesus nos trouxe. Amai-vos uns aos outros. E se a gente for pensar bem, Jesus disse, amai-vos uns aos outros e ponto final. Ele não disse, amai-vos uns aos outros, vírgula, alguma coisa. Não disse, amai-vos uns aos outros, porém, alguma coisa. Não disse, amai-vos uns aos outros, entretanto, alguma coisa. Tudo aquilo que a gente acrescenta depois disso demonstra ainda nosso orgulho, nosso ego inflado, nossa arrogância, nossa prepotência, nossa discriminação, nosso preconceito. Porque Jesus foi muito claro, amai-vos uns aos outros. Então o amor é a essência divina, o amor é que realmente nos movimenta para todo o resto. Tem uma música espírita, de um grupo espírita aqui de Curitiba, o Alma Sonora, não sei se todo mundo conhece. Eles têm uma música que ele diz assim, o amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor?
Então, como a gente pode planejar uma vida melhor? Atender os requisitos que os Espíritos nos disseram ser necessário para a nossa evolução, que é a reencarnação, se nós não alimentarmos diariamente o nosso sentimento do amor. Sem amor, a gente se torna um poço de egoísmo, de orgulho e ficamos fechados em nossa própria forma de pensar. Porque o amor abre a nossa mente, expande os nossos horizontes, faz com que a gente enxergue além dos nossos preconceitos, das nossas limitações. Porque é natural, nessa escala evolutiva, que estejamos em momentos diferentes da nossa vida. Todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes, mas nem todos ao mesmo tempo. Alguns, como Jesus, já está bem mais avançado. Outros, como a maioria de nós, estão ali, mais ou menos na média. Mas se a gente não amar, e aí que vem a lei de cooperação que nos imputa essa necessidade, já que somos seres sociais numa sociedade. O amor é o que vai efetivamente nos aproximar um dos outros. Diz o apóstolo Pedro, né? O amor cura os pecados do mundo. Então, todo o trabalho de renovação, todo o trabalho de esforço, todo o trabalho de melhoria tem que necessariamente iniciar e continuar pelo amor. É justamente pela falta de amor que a gente vê, como ele falou, tantas guerras nesse mundo. Por que as pessoas entram em guerra? É por causa de petróleo, é por causa de disputa religiosa? Tem vários motivos, mas o principal é falta de amor. Nós não entendemos ainda por que a gente está aqui. Ainda continuamos brigando por ideologias, por formas de pensar, por doutrinas religiosas, por bens materiais, mas se tivéssemos amor, nada disso seria um problema. Porque o amor é o azeite que alimenta toda essa engrenagem para que ela flua tranquilamente. Justamente a falta do amor faz com que os conflitos ainda existam. E não adianta a gente pensar que esses conflitos são só os exteriores. Os países entram em guerra, mas tudo começa dentro de nós mesmos. Não adianta a gente só desejar a paz mundial se dentro de casa a gente tem um clima de guerra constante, uma belicosidade aflorada que não permite que a paz se instale dentro de um lar. Então a gente deseja a paz do mundo, mas está sempre em guerra com nossos cônjuges, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos cunhados, com sogras, ou no ambiente da sociedade com os nossos amigos, colegas de trabalho, companheiros do centro espírita, às vezes, né? Então, é a falta do amor que realmente faz com que todas essas dificuldades, todos esses problemas nos afastem das leis divinas, nos afastem do evangelho que Jesus tão calorosamente veio nos ensinar ao reencarnar ou encarnar na Terra, para nos ensinar o que é o amor. Jesus não veio para morrer por nós, como muita gente acredita, mas ele veio para ensinar. Por isso que os Espíritos nos dizem que ele é o nosso modelo e guia. É nele que a gente tem que se basear, nas suas atitudes. Então, nas dificuldades e conflitos que a gente enfrenta em nossa vida, nas dificuldades da vida, é de se pensar: o que Jesus faria em meu lugar? Como seria a postura de Jesus? Se a gente se considera cristãos, e cristão não é só uma característica, uma qualidade que a gente coloca lá em nossa descrição na hora de preencher o resultado do censo. Ser cristão é efetivamente ser um seguidor do Cristo. Então, ele é o nosso modelo e guia e precisamos nos basear nele para poder seguirmos nessa trajetória. Sem esse amor, jamais vamos compreender tudo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que ele nos trouxe com tanto amor e carinho, com tanta dedicação ao reencarnar aqui na Terra. Então, o amor é o primeiro verbo que precisa ser colocado em prática. É o que Abigail fala para Paulo: ama. Amando, você vai conseguir efetivamente compreender os desígnios do Cristo na mais sua essência, na sua maior pureza. Aí Paulo pensou: tá, ok, eu vou amar. Mas aí vem a segunda pergunta: como fazer então para que a alma alcance tão elevada expressão no esforço com Jesus Cristo? Ou seja, Paulo ainda não ficou satisfeito. Ok, eu preciso amar, mas como fazer com que o nosso espírito, a nossa alma, se eleve em tudo isso?
Faça com que essas coisas aconteçam, com que o amor realmente flua em nossa vida. Porque não basta a gente dizer que ama só da boca para fora. Ah, eu amo você. Tão clichê, tão banal. Mas quem que ama de verdade? Quem é que está junto ali para estar na parceria, no dia a dia, nas dificuldades, nas doenças, na tristeza, em todos os momentos? Então, como conseguir que a alma alcance tão elevada condição para que o amor efetivamente faça o seu trabalho? E aí Abigail traz o segundo verbo, trabalha. Ou seja, não basta só amar, é preciso que a gente trabalhe todos os dias para que esse amor flua, para que as nossas dificuldades cessem, porque a nossa evolução espiritual vai acontecer. Independente da nossa vontade, ela vai acontecer. Todos os seres que a gente imagina ou visualiza como os piores seres do mundo, acreditem, esses também serão puros e perfeitos. Todos nós seremos, mas isso não vai acontecer se não tiver o esforço próprio. Por isso Jesus nos diz com tanta propriedade, cada um segundo suas obras. Ou seja, nos mostrando que não há atalhos na vida espiritual, na evolução. Não há como a gente pular etapas, não há como a gente fugir de nenhuma atividade. Ajuda-te que o céu te ajudará, nos diz o Evangelho. É justamente nessa lição, nesse esforço, é que a gente vai efetivamente encontrar todos os recursos necessários para que a nossa evolução aconteça. E é por isso que a gente fala tanto aqui na doutrina espírita sobre reforma íntima. A reforma íntima é um trabalho interno que a gente faz para nos tornarmos seres melhores. A reforma íntima não é só para fazer uma aparência, uma fachada, mas é para realmente se reformar interiormente, tirar de nós todas aquelas mazelas, aquelas angústias que não nos permite amar em plenitude, que não nos permite alcançar esses desígnios maiores que o Cristo espera de nós. Então esse trabalho interno tem que ser feito todos os dias e é por isso que a gente tem a reencarnação. Deus sabe que a gente não vai conquistar tudo isso numa vida só. Se fosse assim, a gente não teria reencarnação, teríamos só reencarnação. Mas é justamente porque saber que a gente tem as nossas limitações, que a gente tem o nosso tempo e cada um tem o seu tempo, que a gente precisa, etapa a etapa, fazer essa jornada. A jornada evolutiva, o bom dela é que ela não tem retrocesso. Ou seja, a partir do momento que a gente adquire um valor, que a gente adquire uma virtude, que a gente conquista alguma posição espiritual que digo não é cargos espirituais, mas uma conquista moral sobre as nossas deficiências, jamais retornaremos àqueles problemas. A gente pode cometer outros erros. A gente terá, naturalmente, enquanto seres em evolução, muitos pontos a serem trabalhados. Mas aquele, efetivamente, que já foi compreendido, que foi trabalhado, que foi resolvido, jamais a gente vai voltar nele. E o que demonstra justamente a questão da evolução, que não retrocede, mas que também não dá saltos. E saber que a nossa evolução não retrocede é extremamente consolador. Saber que a gente nunca vai voltar para trás é muito confortador. Isso nos dá uma certeza absoluta, que é justamente, vocês já devem estar percebendo, se eu, na minha escala evolutiva, não retrocedo nunca, significa que espiritualmente, eu estou no melhor momento da minha vida. Nunca estive tão bem quanto estou hoje, espiritualmente falando. Porque eu estou no auge, no meu melhor momento da evolução espiritual, no topo da cadeia, não alimentar, mas espiritual. Porque atrás de mim, eu não volto mais. Talvez, na vida cotidiana, na vida material, a gente esteja passando por algumas dificuldades. Algumas questões de saúde, outras questões profissionais, materiais, outras questões de relacionamento, não importa. Mas espiritualmente, nós estamos no nosso melhor momento. E estamos aqui justamente para trabalhar esse melhor momento e fazer com que ele seja cada vez melhor. Então, trabalhar é a segunda palavra de ordem que a gente tem que considerar na nossa evolução espiritual. Como nos lembra Haroldo Dutra Dias, não existe almoço grátis. Todos nós temos que dar jus
aos nossos méritos. Não há como esperar uma justiça e bondade plena de Deus se alguns tivessem melhores condições do que outros. Então, todos nós temos exatamente as mesmas condições. Todos nós temos os mesmos potenciais. A questão é como eu estou lidando com esse potencial? Como eu estou lidando com esses valores que a espiritualidade nos dá? Deus já nos deu a centelha divina. E Jesus foi muito claro quando diz: brilhe a vossa luz. Ou seja, você não tem que ter trabalho de criar luz nenhuma. A luz já está lá. Você só tem que fazer brilhar. E a gente, para poder brilhar, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Todas as nossas imperfeições, as nossas mazelas. E aí que o autoconhecimento é tão importante. Como é que eu vou melhorar algo se eu não sei o que melhorar? Quem acha que já está bem, não precisa melhorar nada. Das duas, uma. Ou está totalmente equivocado, ou já é espírito puro. Mas se fosse espírito puro, não falaria isso, né? Porque os espíritos puros são humildes. Então, sempre teremos necessidade de trabalhar algo dentro de nós. Trabalhar as nossas questões, e isso significa trabalhar também tudo aquilo que nos perturba, as mazelas, as mágoas, o ressentimento, que a gente ainda acalenta muitas vezes na nossa vida. É natural, é esperado enquanto nesse momento em que a gente vive hoje. Mas o desafio é justamente superar isso. Porque se a gente quer evoluir mais, se a gente quer dar passos mais largos na nossa jornada espiritual, necessariamente a gente tem que trabalhar dentro de nós tudo aquilo que nos prende à inferioridade. E prender a inferioridade significa dizer tudo aquilo que nos prende também à nossa infelicidade. Porque como podemos imaginar uma vida perfeita, uma vida feliz, carregando ainda dificuldades? Então é preciso que a gente trabalhe dentro de nós todas essas questões, todas as situações, ressignificando situações, ressignificando posições, e aí até amparando e acolhendo na sociedade todos aqueles que estão dependendo de nós. Porque essa lei de cooperação nos leva também à necessidade de trabalho, onde a gente vai ajustar as arestas, onde a gente vai fazer concessões muitas vezes, mas é necessário fazer esse trabalho de esforço continuamente, o tempo todo. Trabalhar é um exercício inequívoco que todos nós precisamos fazer, e não é apenas o trabalho profissional que a gente tem e ainda precisamos nessa terra, né? Como seres encarnados, a gente ainda precisa do trabalho material, necessário para compreender e manter o nosso corpo físico. A gente só tem que aprender a fazer a dosagem exata, porque tudo que é material, vocês sabem, vai ficar aqui. O que a gente vai levar são os nossos valores espirituais, as histórias que a gente acumulou, as experiências que a gente vivenciou. Isso tudo vai. Então a gente tem que dosar, sim, usar a matéria, mas sem se apegar demais a ela. Trabalhar até o nosso desapego em relação a isso. Porque quando a gente voltar para o mundo espiritual, tudo isso vai ficar. Então a gente tem que aprender a não valorizar só o provisório em detrimento do permanente, que é a vida espiritual. Isso tudo demonstra a necessidade desse trabalho constante dentro de nós mesmos. Trabalhar tudo para que a gente possa fazer. E Jesus nos disse: o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E a gente querendo aqui só uma vida mansa, se aposentar sem fazer o nosso esforço. Então, o trabalho é fundamental, é o segundo verbo que a gente precisa interiorizar dentro de nós para poder se desenvolver como pessoa. O mundo só será um mundo melhor, só será efetivamente de regeneração, onde nos contam os espíritos o mal vai perder força, quando nós trabalharmos o amor e o bem dentro da sociedade, dentro de nós mesmos. Tem um preceito da PNL, da programação neurolinguística, que diz assim: o mundo muda quando a gente muda. E isso não é uma palavra de efeito, não é uma frase de efeito, não é um conselho de autoajuda. É uma realidade plenamente coerente com os ensinos de Jesus. Quando a gente muda dentro de nós a nossa forma de ver e olhar o mundo muda também a sua característica.
Se a gente tem ainda um olhar pessimista e enxerga todos os problemas como caos, como sofrimento, como dor, é essa visão que a gente vai ter. E toda a nossa energia vai ser direcionada nesse campo. Mas quando a gente muda a nossa forma de ver e passa a ver, em vez de caos, oportunidades, quando a gente vê desafios a serem vencidos, a gente trabalha dentro de nós as características para poder persistir e ser alguém melhor. Então, tudo isso envolve trabalho. Tudo isso envolve esse esforço contínuo de renovação, de reforma, extremamente necessária. E que Abigail estava mostrando para Paulo, que ainda não tinha entendido como colocar isso em prática. Depois ele aprendeu. E a gente vê pela história o exemplo que ele trouxe. Mas Paulo ficou ali pensativo. Tá, então eu tenho que amar, eu tenho que trabalhar. Mas aí vem outra questão. E aí Paulo manda a terceira pergunta para ela. Que providências então adotar contra o desânimo destruidor? E o desânimo realmente é um destruidor de ideais. Paulo sabia que a gente pode amar, fazer aquele esforço de amar, trabalhar por isso, mas nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. E nesses momentos em que parece que nada dá certo, vem o desânimo. E esse desânimo destrói todos os nossos ideais. Paulo sabia disso porque também enfrentava esses momentos. Ele também tinha os seus momentos de dúvidas, como nós temos também. A gente tem o melhor dos ideais, faz o melhor trabalho, mas quantas vezes a gente acorda meio desanimado, meio chateado, meio triste, parece que as coisas não dão certo, e a gente fica se questionando, né? Por que tantas coisas ruins acontecem com pessoas boas? E no caso a gente se considera uma pessoa boa. A gente pensa, puxa, eu vou no centro espírita, eu faço evangelho no lar, eu assisto palestra, eu faço isso, eu faço aquilo, tem esse currículo todo ali. Mas por que mesmo assim as coisas acontecem? Porque várias razões. Uma delas é que nós não somos ainda espíritos puros e perfeitos. A gente pode estar fazendo o melhor que está fazendo agora, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um passado para ser resgatado, para ser corrigido, para ser causas que a gente tem que se responsabilizar ainda. Na hipótese da gente estar sendo a melhor pessoa até agora, e mesmo assim as coisas não estarem dando certo, é porque tem questões ainda que precisam ser corrigidas. E aí a gente vê lá no Evangelho a explicação das causas anteriores e atuais das aflições. E na verdade, não interessa se é atual ou se é anterior, é nosso. Se está acontecendo com a gente, é nosso. Porque o nosso corpo pode ser novo, mas o espírito é o mesmo do ano passado. Então não importa se veio dessa vida ou da vida anterior, alguma coisa existe para que a gente passe por aquelas situações. E a espera vem justamente isso, né? Como lidar com esse desânimo destruidor? Abigail diz, espera. Você está amando, beleza, maravilha, primeiro passo. Está trabalhando? Joinha, continue assim. Mas espera que os resultados ainda vão acontecer. E não será no seu tempo. Será no tempo de Deus. Tem um ditado que a gente diz, né? Ah, Deus está no comando. Óbvio que está. Nunca deixou de estar. Se Deus um dia sair do comando, acabou-se o mundo, acabou o universo. Então Deus sempre está no comando. Então a gente faz as coisas, mas é preciso também a paciência de esperar que as coisas aconteçam. Tudo tem um tempo certo. Então o trabalho já vem justamente ligado aí. A gente tem que trabalhar todas as nossas questões para se melhorar, mas trabalhar também a nossa impaciência, nossa ansiedade de querer as coisas sempre para hoje. Ou quando não é para ontem. Então a gente tem, e a gente vê muito isso nesse mundo que a gente vive hoje, né? As coisas têm que ser muito ágeis, muito rápidas. Se o seu aplicativo leva 10 segundos para abrir uma página, a gente entra em desespero, porque a gente quer tudo rápido. Mas tudo tem o devido tempo. E lá no Eclesiastes, já está muito claro. Há tempo de semear e há tempo de colher. Entre os dois tem o tempo de esperar. Mas não é uma espera passiva. Não é uma espera onde a gente senta, tá, fiz o meu trabalho, estou amando, fiz o meu trabalho, agora vou sentar e esperar.
a eu sentar no sofá e assistir uma interminável série enquanto a coisa não frutifica. Ou eu vou pegar aqui, vou sentar no sofá, vou gastar meu dedo até chegar o tempo de colher. Essa espera também exige ainda o trabalho. Para trabalhar a nossa paciência, mas também é um trabalho de fazer o que precisa ser feito. Há tempo de semear e há tempo de colher, e entre o tempo de esperar, há o tempo de fazer o cuidado, a manutenção. Molhar a planta, para que a semente esteja sempre hidratada, podar, tirar as ervas daninhas que podem sufocar a semente. Então a espera é justamente o tempo das coisas amadurecerem. Porque nós, como espíritos em evolução, talvez não estejamos prontos para tudo que a gente quer ainda. Talvez a gente não esteja ainda gabaritado para lidar com todas as adversidades da vida que a gente vai encontrar lá na frente. Tudo tem um tempo certo. É como na escola, tem um pré-requisito. A gente tem um currículo escolar que vai compreendendo as primeiras séries até as últimas, e depois para o ensino médio, depois faculdade, porque cada coisa tem o seu tempo certo. Se eu não sei lidar bem com a tabuada, como é que eu posso querer aprender equação? Se eu não sei trabalhar com as equações, como é que eu quero aprender trigonometria? Se eu não sei trigonometria, como é que eu quero aprender física quântica para aprender a dar salto quântico? Então, tudo tem um tempo certo. Tudo tem um pré-requisito. Há tempo de semear, há tempo de colher e há tempo de se preparar, trabalhando e aguardando que as coisas aconteçam. Cada trabalho que a gente faz, cada vitória que a gente conquista, cada virtude que a gente adquire, ela serve como um fator de evolução, mas também nos dá forças para seguir nessa nova jornada com uma nova visão. Então, pouco a pouco, a nossa mente, nosso conhecimento vai se expandindo. E é preciso que a gente entenda isso. Controlar a nossa impaciência, não querer que as coisas aconteçam no tempo certo. Tudo tem o seu tempo de maturação. Se eu faço um investimento hoje e coloco lá 100 mil reais, não posso querer esperar que eu tenha 1 milhão de lucro já no dia seguinte, no primeiro mês, no primeiro ano. Tudo tem um tempo certo. E esse resultado será inevitavelmente ligado ao esforço que a gente faz, ao nosso capital inicial que a gente coloca. E falando aqui espiritualmente, ao capital espiritual que a gente coloca em cada ação que a gente põe, em cada processo, em cada objetivo espiritual que a gente coloca na nossa vida. Porque se lá nosso objetivo é desenvolver espiritualmente, é preciso que a gente faça todo esse esforço e aguarde o tempo certo. Desenvolver a paciência, desenvolver a tolerância, saber que cada coisa tem o seu tempo certo. Então, a melhor medida que a gente tem para enfrentar o desânimo destruidor é confiar nas leis divinas. Quem não confia não tem fé, e quem não tem fé, obviamente, além de todos os problemas, se torna uma pessoa triste. Porque se eu não tenho fé em Deus e no futuro, qual é a motivação que eu vou ter para levantar da minha cama todos os dias e fazer o que precisa ser feito? Qual é a motivação de amar a minha família se eu não tenho ali a certeza de que depois dessa vida, ou mesmo nessa, passado todas aquelas dificuldades, a gente vai viver em plenitude e felicidade? Como é que eu vou ter fé de saber que o meu trabalho que eu estou desenvolvendo vai ter os resultados corretos? Então, o trabalho de esperar é, na verdade, o trabalho de alimentar a nossa fé, a nossa esperança e a confiança no futuro. E quando a gente falou que a lei de Deus é uma lei de progresso, e isso é consolador, porque é justamente nos dá a certeza de que, por mais dificuldades que a gente tenha, por mais aflições que a gente esteja vivendo, isso tudo vai passar. Então, a gente só precisa trabalhar e esperar. É o que Maria de Nazaré falou para o Chico. Tudo passa. Então, a dor que eu estou vivendo hoje vai passar. A doença com a qual eu estou lutando hoje vai passar. As dificuldades nos meus relacionamentos que eu estou enfrentando hoje vai passar. Eu só preciso esperar. Eu posso estar fazendo o meu trabalho de amar e trabalhar para isso.
mas eu não posso corromper ou violentar a vontade e o tempo do outro. O outro tem o seu tempo. E amar é também saber disso. Então, esperar que o tempo vai trazer tudo aquilo que a gente quer. Se quem eu amo não me ama hoje, vai me amar no futuro, desde que, obviamente, eu seja merecedor disso, que eu faça a minha parte. Então é preciso que a gente entenda tudo isso, trabalhe essas angústias que nos afligem, trabalhe a nossa fé, a nossa esperança no futuro de glória que sempre será. Porque todos nós, como diz aquela música, todos nós seremos anjos. Conhece essa música? Um dia todos nós seremos anjos. E a gente fica só nessa parte e esquece do resto, né? Vamos trabalhar e acreditar. Porque não basta só acreditar, tem que trabalhar. As duas coisas estão em conjunto. Por isso que Abigail foi tão contundente nos seus verbos. Ama, trabalha e espera. E assim a gente consegue esse projeto. E aí Paulo, não satisfeito ainda, lança a última pergunta, pelo menos desse diálogo, né? Então, como conciliar essas grandes lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Ou seja, se eu já estou amando, se eu estou trabalhando, estou esperando, e mesmo assim as pessoas não estão nem aí para mim, não estão nem aí para o Evangelho, não estão nem aí para a Boa Nova. O mundo está se transformando num mundo de regeneração, está em transição e parece que as pessoas não estão nem aí. Estão mais focadas no virtual do que no real. Como lidar com isso? E aí vem, talvez, eu não vou dizer o mais importante, mas é tão o qual é o quarto verbo, perdoa. É entender a fragilidade do outro, perdoar as fraquezas que o outro tem. Isso é um dos pilares da caridade, como realmente entende Jesus. Kardec pergunta lá na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus? E ele nos diz lá, benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Como conciliar tudo isso com o nosso propósito de ser alguém melhor, se a gente não consegue perdoar o outro? E se a gente não consegue nem perdoar nós mesmos, que é um grande problema. Então a gente lembra que fez alguma coisa errada e em vez da gente aprender com aquilo e seguir em frente, a gente fica se martirizando. Ah, eu sou uma pessoa horrível, eu não mereço nada, eu tenho que ir para um umbral mesmo, porque eu mereço. Só que ninguém tem que ir para um umbral, só vai quem quer. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, quer ir para lá? Ok, você vai, mas não precisa. Porque há inúmeras maneiras da gente fugir dessas questões. E o perdão é uma dessas questões. Quando a gente perdoa, a gente não está passando a mão nas fragilidades do outro. A gente não está estimulando a impunidade. Quando a gente perdoa o outro, a gente está se libertando da dor. A gente não está tirando a responsabilidade do outro, porque lembra do que Jesus falou? Cada um segundo suas obras. Quem magoa, fere, trai, machuca alguém, está trazendo mal para si mesmo, porque está assumindo ali uma responsabilidade, uma questão que depois vai ter que ser resolvida. Mas quando a gente perdoa, a gente desvincula com essa energia negativa. Então a gente segue em frente, mais livre, mais leve, mais solto. Porque o ódio traz uma vinculação negativa. Mas o amor, como diz Pedro, e que a gente falou lá no começo, cura os pecados do mundo. Então o perdão é extremamente necessário para a gente tirar essa imagem que a gente tem dos outros, achando que só a gente está fazendo certo e os outros estão indiferentes. Cada um está no seu tempo, lembra? Cada um tem que trabalhar as suas questões no seu momento. E cabe a nós esperar que cada um desperte na hora que for necessário. E cada um vai despertar quando for a sua hora. Não somos nós que vamos ditar isso. Então o que a gente tem que fazer é perdoar as fragilidades, perdoar as ofensas, perdoar as mágoas. É difícil isso? É difícil. Pra caramba. Exige um esforço gigantesco de amor. Exige um esforço gigantesco de renúncia do nosso ego ferido, do nosso ego machucado. Mas é isso que diferencia os que avançam e os que ficam estacionados. Porque, graças a Deus, a gente falou, a gente não retrocede, mas a gente pode ficar estacionado por muito tempo.
E às vezes a gente deseja do alto bênçãos, mas a gente não resolveu as nossas questões ainda. Por isso que Jesus nos disse, antes de colocar a sua oferenda no altar e dizer, amo Deus, oferecer algo para Deus, Jesus nos disse, vai lá e reconcilia-te com teu irmão enquanto estás ao lado dele. Com seu adversário, desculpa, enquanto estás ao lado dele. E os nossos adversários do passado podem estar ali, habilmente disfarçados de familiares, de colegas, de amigos, chefes, enfim, os cargos que vocês quiserem dar aí. Eles estão ali justamente por uma razão, para que a gente ajuste aquelas diferenças, que a gente apare essas arestas que por longos séculos ficaram ali. Então não adianta querer o amor de Deus e querer que Deus nos perdoe se a gente não consegue perdoar. Não por acaso que Jesus disse lá na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não perdoo, como é que eu quero pedir perdão? Então, mais uma vez, vem Jesus para nos dar o exemplo sublime de fazer isso. Porque talvez Jesus tivesse todos os motivos para alimentar ódio daqueles que o condenaram. Se Jesus veio para a terra sem nenhum obstáculo mais, sem nenhuma questão a ser trabalhada, porque já era um espírito puro, e mesmo assim passou por tudo aquilo, imagine nós que ainda temos questões a serem trabalhadas. Então, quando Jesus estava ali no momento supremo da cruz, e teria aos nossos olhos todos os motivos para se rebelar, para espernear, para berrar, para blasfemar, para xingar, o que ele faz? Simplesmente ergue os olhos aos céus, ao Pai, e diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque as pessoas que nos machucam, que nos traem, que nos ofendem, realmente, talvez vocês não entendam isso, não sabem o que fazem. Talvez vocês pensem, mas a pessoa sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sabia quando colocou o dedo na ferida. Ela sabia o que estava fazendo. Isso sim, mas o que ela não sabe é as consequências futuras dessa ação. Se ela soubesse que fazendo isso, ela estava assumindo um débito com a sua consciência e com a gente, e que teria que ser responsabilizado depois, talvez com prantos de ranger de dentes, talvez ela já não fizesse aquilo. Então, quando as pessoas fazem e demonstram o seu lado mais perverso, mesmo que a gente ache que eles saibam o que fazem, eles não sabem. É o que Jesus nos mostrou e nos ensinou. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, a gente tem aí nessa conduta toda, nesse legado que Abigail nos deu, amar, trabalhar, esperar e perdoar, um tutorial para a nossa vida na Terra, nessa encarnação. Claro que não é uma fórmula mágica, não é a única maneira, mas se a gente conseguir colocar pelo menos esses 4 pontos em ação, a nossa vida será muito melhor. A gente vai poder voltar para casa quando a gente for cerrar os olhos do corpo físico e retornar ao mundo espiritual e for fazer o nosso checklist de saída, o nosso check-out, para saber, fazer o nosso balanço, o nosso previsto e o realizado, o que a gente planejou e o que a gente realmente fez. Talvez a gente deixe muitas coisas para fazer, o que é natural, enquanto espíritos em evolução. Mas se a gente conseguir colocar pelo menos esses 4 itens em prática, com certeza a gente já terá dado passos largos na nossa evolução. Teremos dado passos largos no caminho da nossa própria felicidade. Então não serão somente os nossos propósitos de ano novo que serão bem-sucedidos, mas os propósitos de uma vida melhor, de uma vida plena e aquela vida que efetivamente está abrindo o caminho para a regeneração que a gente tanto procura. Então Abigail já nos deu o exemplo. Cabe a nós agora seguir ou não seguir. O plano está aí. Só precisamos colocar em prática. E como nos lembra, já advertindo e já nos dando uma bofetada, que os espíritos nos dão lá na questão 909, quando Kardec pergunta se tem um jeito da gente melhorar um pouquinho a nossa vida e ser feliz aqui mesmo, e os espíritos dizem, claro que tem. O legado de Abigail, os verbos de Abigail, já são um exemplo disso.
Então, o que os Espíritos nos dizem, só mediante esforços pouco significativos, ou seja, são pequenas coisas que a gente tem que fazer. E aí que vem a bordoada dos Espíritos. O que nos falta é a vontade. A gente só não consegue as coisas porque a gente não tem vontade. Como dizem os Espíritos, a gente tem a vontade nos lábios, mas no fundo a gente não está com tanta vontade assim. Ah, eu quero ser rico, mas tem que acordar cedo para trabalhar, então deixa assim. Ah, eu quero ter saúde, mas eu não quero abrir mão daquelas substâncias que me fazem tão bem. Ah, eu quero ser feliz nos meus relacionamentos, mas eu também não quero abrir mão das minhas opiniões duras o tempo todo. Então nos falta vontade de ser alguém melhor. Mas Abigail está nos convidando a sermos pessoas melhores, com vontade de efetivamente ser melhor. Paulo conseguiu. E se Paulo conseguiu, a gente consegue também. Agradeço a atenção de vocês, que tenhamos um ano e uma vida próspera de muita paz e luz. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao Fernando pela maravilhosa palestra que nos trouxe nessa noite, nessa verdadeira síntese, né, do receituário cristão que é capaz de nos conduzir a dias melhores, sem dúvida. Muito obrigado. Leve aos companheiros da nova casa o nosso abraço e os votos de muito sucesso. Obrigado, Fernando. Nós vamos encerrar a primeira parte das atividades pela prece. Em seguida, passaremos aos passes. Pedimos que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados, que todos serão chamados. O passe não é obrigatório, mas todos estão convidados a participar de mais essa atividade. Vamos encerrar agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade da palestra da noite, pelo aprendizado que nos foi trazido, rememorando os conhecimentos que já detínhamos, mas que tantas e tantas vezes, em consequência da nossa inobservância dos ensinamentos do Mestre, nos esquecemos e dedicamos as nossas atividades para um lado diferente desse que o Mestre nos ensinou. A doutrina espírita, dando essa nova perspectiva ao cristianismo, vem nos ensinar que a melhor maneira, ou a única maneira, de nos aproximarmos do Mestre, de darmos um passo adiante na nossa jornada evolutiva, é através do amor, da espera, do trabalho e do perdão. Recursos capazes de nos conduzir nessa noite tempestuosa de nossas vidas, nosso barco a um porto seguro e tranquilo. Que Jesus, no seu infinito amor, acompanhe a cada um de nós no retorno aos nossos lares, abençoe os nossos familiares e permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.